Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nosso trabalho de história será como assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, seus impactos individuais e relatos, onde o grupo selecionou alguns relatos de pessoas que vivenciaram na pele como que era a realidade nos campos de concentração e nós vamos abordá-los e explorá-los durante nosso trabalho. Fazendo uma rápida introdução, essa roupa apresentada aqui no slide era um uniforme dos prisioneiros, e junto a essa roupa eram bordados esses triângulos chamados triângulos do Holocausto. E a diferenciação deles representava, tinha o intuito de identificar os diferentes tipos de presos, onde a gente tinha judeus, homossexuais, ciganos, entre outras categorias. As milhões de pessoas que foram vítimas do regime nazista, nosso grupo selecionou 4 relatos, o qual vamos explorar durante o nosso trabalho. Entre eles, nós temos o Andor Stern, que era um judeu, a Anne Frank, uma judia, o Rudolf Brasda, que era um homossexual, e a Eva Moses Kor, que junto à sua irmã gêmea eram judias e foram vítimas de experimentos científicos. Fazer um relato do único brasileiro nato que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Ele se chama Andor Stern. Ele nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, no dia 17 de junho de 1928. Aos 3 anos de idade, ele, juntamente com seus pais, se mudaram para a Índia por conta de uma oferta de emprego. Logo foram para a Hungria, país de origem de seus pais. Bom, aos 13 anos de idade, a Segunda Guerra Mundial explodiu e logo começaram a sofrer perseguições. Sua família foi capturada e foram levados ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ao chegarem lá, sua família foi direto para a câmara de gás, porém ele não foi por conta de ter 13 anos de idade e boas condições físicas para trabalhar no campo de concentração. Os relatos que ele dá a respeito de como era o lugar são coisas horripilantes, a gente fica chocado de ver como era a situação em que eles viviam lá. A fome, o frio que eles passavam, a comida que era servida para eles era feita em condições extremamente precárias. Eles pegavam vários tipos de infecções, infecção alimentar, eles tinham sarna, enfim, as condições que eles viviam lá eram terríveis. Bom, ele conta até em um dos seus relatos que ele inventou um sistema de defesa consigo mesmo, na sua mente. Ele procurava não pensar na família que ele tinha perdido, porque isso causava dores físicas nele. O abalo psicológico era tanto que ele sofria com seu próprio corpo. Ele tinha dores físicas por conta disso. Bom, com a aproximação dos russos, milhares desses prisioneiros foram levados para as Marchas da Morte. E Endor, ele foi levado para Varsóvia e depois ele foi transferido para um campo de Dachau. Quando os alemães eles já estavam apanhando dos aliados, Endor e os demais prisioneiros, não todos, mas os que estavam com ele naquele momento, eles foram colocados em um vagão para serem eliminados. Porém, esse vagão não chegou ao seu destino final, por conta dos aliados já estarem vencendo os alemães na guerra. E aí ele conta que ele desceu desse vagão num lugar que ele considera maravilhoso. Ele foi liberto no sul da Alemanha, perto de Munique, e ele conta que tinha um lago lá maravilhoso, que ele pôde entrar e ele pôde sentir finalmente a sensação de liberdade. Bom, fim da guerra, ele voltou à Hungria e logo depois ele retornou ao Brasil. No fim da guerra ele pesava 28 quilos, por conta de toda a situação que ele viveu. Depois de voltar ao Brasil, ele se formou em engenharia, ele casou, teve 5 filhos, trabalhou na IBM, porém faliu na época do Collor por conta de uma crise financeira. E hoje ele é consultor em uma indústria química, ele não parou de trabalhar. Ele fala muito sobre o máximo respeito pela vida, o dom de sentir gratidão e humildade. Ele fala que a gratidão que ele sente todos os dias da vida dele é inexplicável. Bom, foi comemorado no dia 11 de novembro de 2019 o seu Bar Mitzvah. O que é o Bar Mitzvah? É um ritual de passagem que é feito com os meninos judeus aos 13 anos. Porém, com ele não foi o que ocorreu, porque aos 13 anos ele estava no meio da Segunda Guerra Mundial. E eles falam que foi colocado o tefilim, que é uma tira de couro que é colocado no braço dos meninos aos 13 anos, porém o dele foi com 90 e poucos anos, foi colocado uma tira em cima da tatuagem que era o seu número, que quando ele chegou ao campo de concentração foi tatuado para a identificação dele mesmo. Então é isso.
Olá! Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a vida de Anne Frank. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 numa cidade alemã chamada Frankfurt. A Anne, ela era filha mais nova de um casal, Otto Frank e Edith Frank, e Margot, sua irmã mais velha. Bom, nos primeiros anos de vida da Anne Frank, a situação na Alemanha não era nada boa. O país passava por grandes crises econômicas e logo, portanto, muitos desempregos. E é nesse cenário que Adolf Hitler ganha um grande apoio de muita parte da população e grandes adeptos às suas ideias e às suas ideologias. Como sabemos, Adolf Hitler era um homem extremamente preconceituoso e um de seus preconceitos era o ódio aos judeus. E por medo desse ódio e devido à situação do país, Otto Frank decide levar sua família para Amsterdã, na Holanda. Lá em Amsterdã, Otto cria uma empresa que comercializava a pectina para preparação de geleias. Porém, infelizmente, em 1940, a Alemanha nazista também invade a Holanda. E aos poucos foram criando e foram colocando leis e regulamentos que restringiam muito a vida dos judeus. Então existiam lugares que os judeus não podiam ir, frequentar, junto com outras pessoas que pertenciam a outras religiões ou que não eram judeus. Inclusive, Anne teve que ir para uma escola de crianças judaicas, uma vez que as crianças também foram proibidas de frequentar a mesma escola de outras crianças que não pertenciam à mesma religião. Bom, com o tempo, as coisas só pioraram. Os judeus agora precisavam usar uma estrela de identificação, a estrela de Davi, para que todos soubessem quem eles eram. É uma forma de humilhação mesmo. Em 1949, Margot recebe um telefonema. Margot, a filha mais velha do casal, recebe um telefonema um convite para ela trabalhar na Alemanha nazista. Porém, os pais ficaram desconfiados de que não fosse exatamente isso e, devido a tudo o que estava acontecendo, eles decidem se esconder num anexo secreto criado pelo próprio Otto Frank na sua antiga empresa, porque ele também perde a sua empresa devido a leis que proibiam os judeus de terem seus próprios comércios. Depois de algum tempo vivendo no anexo, a família decide acolher mais 4 pessoas, um casal com um menino e um dentista, todos eram judeus. Bom, no seu 13º aniversário, a Anne ganha um diário. E durante todo o tempo que ela fica escondida no anexo secreto, ela escreve nele. Ela escreve sobre a sua rotina, sobre as suas emoções e sobre o que ela pensava em relação ao mundo. E, infelizmente, antes que ela pudesse terminar com êxito, em 1944, o anexo foi descoberto e eles foram presos. E apesar dessa busca, algumas páginas do diário foi salva por uns amigos de Anne. Eles conseguiram buscar antes que os nazistas destruíssem tudo. E a Anne, juntamente com a sua família, foi transportada para Auschwitz e lá eles foram divididos. A mãe, juntamente com as irmãs, foram para um campo de mulheres e o pai para um de homem. Em novembro de 1944, um tempinho depois, a Anne, juntamente com a sua irmã, é transportada para outro campo de concentração. E nesse outro campo, elas pegam uma febre muito forte. E infelizmente, em decorrência dessa febre, em fevereiro de 1945, elas morrem. Primeiro Margot e depois a Anne. O único sobrevivente da família foi o pai, Otto Frank,
que, juntamente com alguns amigos, eles publicaram a primeira edição do diário. Depois de muita insistência desses amigos, o Otto decide publicar. E a primeira edição tem 30 mil exemplares. Porém, depois de um tempo, o diário se torna um sucesso e ele foi traduzido por mais de 70 línguas. Para quem lê o diário de Anne Frank, ela fala nele o seu desejo de não ter sido esquecida, de tudo que ela passou não ter sido em vão. E ela conseguiu. E o seu pai torna o esconderijo um museu. E ele, até a sua morte, ele morreu em 1980, ele fica estreitamente ligado a essa causa. Porque ele fala que é muito importante dar essa consciência para as pessoas de que o racismo, a discriminação, a intolerância religiosa, o preconceito, tudo isso mata e é muito perigoso. Dando continuação ao assunto Holocausto, eu vou falar sobre Rudolf Braster. Ele era um homossexual nascido na Alemanha, em Melsewitz, eu não sei pronunciar direito, mas ele nasceu em 1913 e morreu em 2011. Ele foi preso no campo de concentração em Buchenwald, na Alemanha, porque ele havia cometido o crime de ser homossexual. E tudo isso por conta de que o governo nazista trabalhava para mudar esses comportamentos, esses desvios, e quando uma pessoa, na verdade, quando o objetivo deles não eram alcançados, eles simplesmente prendiam ou matavam essas pessoas desviadas, que não eram consideradas normais. Assim como aconteceu com Rudolf. Rudolf, ele era um jovem muito bonito, ele trabalhava como telhador. A vida seguia normalmente, até então Hitler chegou ao poder em 1930, querendo aprofundar o parágrafo 75 do Código Penal. E esse Código Penal ele foi criado pelos fundadores do Estado alemão. E ele fala que luxúria contra o que é natural, realizado entre pessoas do sexo masculino ou entre o homem e o animal, é passível de prisão. Pode também acarretar perda de direitos civis. Mas em 1935, Hitler reforça esse parágrafo 175, e a expressão luxúria contra o que é natural passa a ser luxúria. Mesmo que essa diferença vocabular seja pequena, faz muita diferença. Eu vou reforçar isso no segundo slide. Bom, ele foi muitos anos sendo torturado no campo de concentração, e um dos principais argumentos dele nessa entrevista foi que ele tentou a sua vida amorosa com mulheres. Até então ele tinha um pequeno preconceito com homossexuais, só que ele sentiu uma forte atração por homens. Foi aí que ele conheceu o Werner, e diz ele que foi amor à primeira vista. Bom, namorando com o Werner, ele contou à sua família que ele era homossexual. A sua família aceitou bem que ele não fazia parte do normal. Mas os nazistas, não foi muito assim, né? Muita coisa mudou por conta de uma frase. Os homossexuais são considerados indivíduos não reprodutores e, assim como podem assegurar a perenidade da raça, e por conta dessa frase, desse discurso, a condenação da homossexualidade não parece mais responder a uma exigência moral, mas sim à necessidade de preservar a raça. E isso mudou muita coisa. Por que muda muita coisa? Porque a partir desse discurso, os homossexuais começam a ser cadastrados pelo governo nazista. E a central de Hate relacionou cerca de 100 mil pessoas. Seu parceiro de Rudolf, Werner, ele é convocado em 1936 para servir o exército. Durante esse tempo, eles continuaram mantendo o seu relacionamento, só que até então um dia... eu tô contando mais ou menos como que ele chegou ao campo de concentração. E um dia, os nazistas descobriram essa relação amorosa entre os dois. Isso ocorreu, essa caça em relação aos homossexuais ocorreu em 1937. Eles caçaram e acharam Rudolf e mais 100 mil pessoas. Bom, no seu livro Triângulo Rosa, ele fala sobre uma frase em que toca muito ele, que é: se o amor entre homens deve ser punido assim,
prefiro o suicídio à mudança de sexualidade. Eu vou falar um pouco mais sobre o livro mais pra frente, porque agora eu vou falar sobre aquele Código Penal 175 e as mudanças dessas regras. Bom, dando continuidade na mudança que Hitler fez com o Código Penal 175, essa nova versão era muito mais extensa, que engloba a masturbação mútua ou simples contato com qualquer parte do corpo de um outro homem. Ele já era preso e condenado. Essa mudança foi muito rígida, porque qualquer contato já era considerado um crime. Principalmente se eles falassem que eram homossexuais. Por conta de toda essa caçando os homossexuais, Rudolf, ele confessa toda a verdade. Depois de ter confessado, ele vai para o campo de concentração na Alemanha. E aí ele começa a ser torturado, muito torturado. Brast, além de ser homossexual, agora é o número 7.952. E por conta desse número, ele começou a usar um triângulo. Ele era assim. Ele era da cor rosa para representar os homossexuais e o T também representava os homossexuais. Bom, na verdade, esse T, ele era especificamente para Rudolf Brast, porque eles consideravam Rudolf como tcheco. Ele tinha ascendência em tcheco, mas lá no campo de concentração era mais específico, então ele usava o triângulo e a cor rosa, que representava a homossexualidade, e o T, porque consideravam ele como tcheco. Os detentos eram vistos como escravos, mas Hitler resolveu mudar isso. Ao invés de eles receberem como castidade a violência, eles aumentaram a produção. E como Rudolf era um telhador, ele começou a trabalhar com isso dentro do campo de concentração. Mas as torturas continuavam praticamente as mesmas. E trabalhando nisso, se uma pessoa era considerada imprestável, ela simplesmente matava essas pessoas. Bom, trabalhando, Rudolf vê um assassinato em militares soviéticos. E isso fez com que ele ficasse muito triste, muito mal. Mas ele levou aquela frase, que ele tinha uma grande paixão pela vida e ele não desistiu. E depois de muito tempo ele conseguiu sair do campo de concentração. Eu vou falar sobre o livro agora. Ele é um livro muito importante, ele fala toda essa trajetória de Rudolf Brast, desde o começo até o final. E o livro chama Triângulo Rosa, foi o que eu expliquei, o Triângulo Rosa dos homossexuais e o T. E o número 7.952 indica a quantidade de pessoas que ele participava já, ele era um número qualquer. Então, se você quiser ler esse livro, ele é muito bom mesmo. E ele fala sobre essa trajetória. Tchau, tchau. Eu vou falar um pouco sobre as gêmeas de Mingle. Eva Moskor e Miriam Moskor nasceram em 1934 na Romênia e faziam parte de uma família judia. Aos 10 anos, elas foram levadas ao campo de concentração de Auschwitz junto à sua família. E ela relata que, ao descer do vagão, aquela foi a última vez em que ela viu seu pai e suas duas irmãs mais velhas. Depois de um tempo em que os soldados nazistas avistaram que se tratavam de duas irmãs gêmeas, deram um jeito de separar as duas de sua mãe. E aí, nisso, ela faz um relato do seguinte: eu nunca disse adeus para ela, mas eu não entendia que aquela iria ser a última vez que a veria. Após isso, elas ficaram nas mãos de um médico nazista chamado Joseph Mingo, conhecido como Anjo da Morte. E ele tinha como objetivo criar métodos para aumentar a taxa de natalidade da raça ariana. E aí, no documentário, ela vai relatar que das segundas, quartas e sextas, elas eram colocadas em uma sala nuas junto com outros gêmeos. E assim eles tinham todos os seus corpos comparados. Já as terças, quintas e sábados, elas tinham seus braços presos, e enquanto em um braço tirava uma boa quantidade de sangue, do outro eram aplicadas no mínimo 5 injeções. Essas injeções fizeram a Eva ficar muito mal, com febre, dores, manchas vermelhas no corpo, e assim, sem nenhum exame, foi diagnosticado que ela tinha apenas mais 2 semanas de vida. E durante esse período ela ficou isolada em um barracão e ela relata qual que foi a realidade. Que ela diz assim: das próximas 2 semanas tenho apenas uma memória clara.
eu me arrastar no chão da barraca porque eu não conseguiria mais andar, e me arrastar para alcançar a torneira com água, no outro lado da barraca. Enquanto me arrastava, minha consciência ia e vinha, e eu dizia a mim mesmo que tinha que sobreviver. Após essas 2 semanas, ela não morreu, e ao retornar ao encontro da sua irmã, elas estabeleceram que só iam falar sobre o que aconteceu durante esse período em 1985. Dia 12 de janeiro de 1945, as irmãs foram libertas pelo exército soviético. E mais depois de uns anos, em 1985, elas tiveram essa tão esperada conversa, que aí a Miriam, ela disse que nesse período, ela ficou 24 horas por dia sendo observada por um médico nazista, e após essas 2 semanas que teoricamente era para sua irmã Eva ter morrido, foram aplicadas diversas injeções nela que fizeram ela se sentir muito enjoada. Agora livre, a Miriam se casou e até sua primeira gestação, ela desenvolveu infecções severas nos rins, que nenhum medicamento estava sendo capaz de conter. Na segunda gestação, esse quadro piorou, e ao ser estudado por médicos, foi diagnosticado que o rim dela era equivalente ao de uma criança de 10 anos. Na terceira gestação, os seus rins falharam e foi necessário uma transfusão do rim, que assim foi doado pela sua irmã Eva. Após um ano, a Miriam desenvolveu pólipos cancerígenos na bexiga e assim faleceu dia 6 de junho de 1993. De forma resumida, para minha fala não se estender muito, depois ela vai contar sobre o perdão, o processo que ela levou para perdoar os médicos que fizeram todas essas crueldades, e ela relata que ela só conseguiu se sentir totalmente livre dos campos de concentração quando ela conseguiu perdoar. E aí eu separei falas, segmentos desse documentário que eu achei bastante interessantes, que esse primeiro que eu vou falar é de quando ela teve um encontro com um dos médicos nazistas chamado Dr. Munt, que ela pergunta a ele: você estava em Auschwitz. Você alguma vez já passou por alguma câmara de gás? Alguma vez já entrou em alguma câmara de gás? Você sabe como funciona uma câmara de gás? Ele concordou com tudo. Inclusive ele fez um comentário de que ele ficava do lado de fora das câmeras de gás e ficava olhando por uma frestinha. E quando estava todo mundo morto, ele ia lá e assinava apenas um atestado de óbito sem nenhum nome, apenas com o número de pessoas que havia sido mortas. E um outro segmento que eu separei em relação ao perdão. Primeiramente, em perdoar o Dr. Munt. Ela escreve uma carta, resumidamente, falando que perdoa ele. E aí ela faz o seguinte comentário: mas o que eu descobri sobre mim mesma mudou minha vida. Eu descobri que tinha o poder de perdoar. Isso se tornou algo interessante, porque como uma vítima por quase 50 anos, nunca pensei que eu tivesse esse poder na minha vida. E depois ela vai falar sobre a dificuldade em perdoar o Dr. Miguel, que é o que de fato fez as atrocidades com ela e com sua irmã. E aí ela cria uma série de estratégias psicológicas para tentar realizar isso, e ela faz o comentário após ela conseguir. Me fez sentir muito bem que eu, o ratinho de laboratório de 50 anos, tinha o poder sobre o anjo da morte de Auschwitz. Esse é um segmento muito interessante pela forma como ela se refere a si própria, como ratinho de laboratório de 50 anos, que acho que serve para exaltar esse trauma psicológico que ela levou para o resto da vida. E por fim, ela faz um comentário geral sobre a questão do perdão e sobre a tragédia, sobre essa atrocidade que foi feita diante de milhares de pessoas. Ela fala: mas o que é meu perdão? Eu gosto dele. É um ato de autocura, autolibertação e autoempoderamento. Todas as vítimas, todos os feridos se sentem sem esperança, desamparados, sem poder. E eu quero que todo mundo se lembre que nós não podemos mudar o que passou. Essa é a parte trágica. Mas podemos mudar como lidamos com isso. Bom, nosso trabalho foi esse. Eu agradeço pela atenção de vocês. E o grupo gostaria de deixar uma reflexão. O Hitler, ele foi eleito pela grande maioria. Porém, entretanto, todavia, há ocasiões em que a grande maioria também pode errar. Qualquer semelhança nunca será mera coincidência. Nós, enquanto cidadãos, temos o direito e a obrigação de analisar e de escolher muito bem quem a gente elege. Temos que prestar atenção no que os nossos candidatos e o que as pessoas que vão nos representar pregam e disseminam. Obrigada.